Agora, da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. Jamil Chad, todas as tardes com a gente aqui na Band News FM. Jamil, para falar agora a respeito dessa informação que chega dos Estados Unidos e também da Europa, porque tanto os norte-americanos quanto os países europeus admitem sanções contra a Rússia, Jamil, mesmo sem uma invasão convencional à Ucrânia, quer dizer, mesmo sem as tropas russas invadirem o território ucraniano. Queria que você explicasse isso pra gente. Boa tarde, Jamil. Fábio, Débora, boa tarde a todos vocês. Olha, até agora, Fábio, o que a gente ouvia dos americanos e dos europeus, principalmente aqui na ONU, é de que só haveria uma sanção contra o governo de Vladimir Putin se houvesse uma invasão da Ucrânia. Ou seja, se as tropas, os tanques, soldados cruzassem a fronteira da Rússia para a Ucrânia. E esse discurso mudou. Esse discurso agora é de que não vai ser necessário que haja essa invasão para que as sanções sejam impostas. Basta que fique claro que existe algum tipo de ataque russo contra a Ucrânia. Em que sentido? Cibernético, invasões de redes de energia da Ucrânia e também a desestabilização do país vizinho, inclusive por meio de guerrilhas e apoio, inclusive, a guerrilhas pró-russos que existem dentro hoje da Ucrânia. Ou seja, meu caro, vamos ser aqui bastante claros, a situação está cada vez mais tensa. A situação não está sendo resolvida, ao contrário do que o presidente Jair Bolsonaro autoproclamou, no caso, né? Não existe, pelo menos do lado russo, uma retirada concreta, e do lado da OTAN não existe uma vontade, pelo menos, de acreditar que esse discurso tem alguma relação com a realidade. E por isso a situação fica cada vez mais tensa. O Ocidente deixando muito claro que vai sim impor sanções econômicas, financeiras e comerciais se a Rússia der qualquer outro passo de desestabilização da Ucrânia. Isso, claro, aumenta a tensão, aumenta o risco justamente de algum tipo de reação de ambos os lados. Do lado da Ucrânia mesmo, Fábio, o que tem acontecido nas últimas horas? Os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, só para a gente entender, o leste da Ucrânia, em 2014, foi alvo de uma guerra bastante importante, de um conflito bastante importante, ficou um conflito adormecido ou congelado, e naquela região, basicamente, manda ali guerrilhas pró-russas, ou forças pró-russas. O que acontece? Essas forças pró-russas agora avisaram a população para se retirar da área, cruzar a fronteira para a Rússia, numa indicação de que, eventualmente, infelizmente, poderemos ter algum tipo de confronto armado ali naquela região. Essa movimentação dessa população já está ocorrendo, inclusive ônibus levando essa população para a Rússia, não para o lado da Ucrânia. Eu sei que é complicado, eu sei que parece complexa a situação, porque de fato mas é a população dentro daquelas regiões sendo levada agora para a Rússia, com um grande medo de todos os lados agora, de que essa seja o início, eventualmente, de uma tensão que não possa mais ser desescalada. Essa é uma situação que, nesta sexta-feira, deixa a comunidade internacional muito preocupada. Fábio, Débora. Pois é, Jamil, você usou essa expressão, né, que o conflito ficou adormecido ou congelado durante muito tempo. É uma metáfora que bem define a situação na região, né, porque entrevistando, ouvindo, conversando com especialistas em relações internacionais, com professores, eles têm apontado que a diplomacia não seria um caminho para acabar com a tensão, e sim adiar um possível conflito e não solucioná-lo de uma vez por todas. É assim que a comunidade internacional enxerga esse cenário? Débora, na verdade, nos últimos 10 anos nós tivemos aqui nesse prédio de onde eu estou falando vários casos muito parecidos. Geórgia-Rússia, por exemplo, um confronto que também foi congelado, a negociação, então, foi iniciada depois que o confronto foi congelado aqui nesse prédio, e as delegações de Geórgia e de Rússia passaram anos tentando negociar uma solução para essa questão de fronteira entre essa ex-república soviética e agora um país soberano,
e a Rússia. O mesmo aconteceu com a Ossétia do Sul, também uma outra região que vive a mesma situação. E agora também com o leste da Ucrânia. São vários os casos ali de confrontos que não conseguem ser resolvidos, mas também uma guerra ali representaria, de fato, uma confrontação direta entre o Ocidente e Rússia, o que não interessa a ninguém. Então você tem aí uma situação bastante complicada, bastante complexa, e que, claro, deixa a situação muito tensa. Eu mesmo fui à Ossétia do Sul, por exemplo, e eu posso te dizer, impressionante como uma região do mundo não é reconhecida por ninguém, basicamente, só pelos russos, como sendo um país independente, e de fato fica basicamente isolada do mundo. Eu me lembro que ao chegar na fronteira, ninguém acreditava entre os soldados, Débora, que alguém com passaporte brasileiro estava chegando na fronteira da Ossétia do Sul. E aí, claro, foram ligando para autoridades e foi subindo a ligação, e de repente, de não ser permitida a entrada desse brasileiro na fronteira, veio uma ligação de que era para eu ir diretamente para a sala do ministro das Relações Exteriores da Ossétia do Sul, porque obviamente estavam muito preocupados, que história é essa de um brasileiro aqui, nessa área do mundo onde ninguém reconhece. E aí, para minha surpresa também, Débora, ao chegar na sala do ministro das Relações Exteriores de um país que não existe, não foi surpresa descobrir que, obviamente, a sala dele estava vazia, era basicamente ele, um laptop e uma mesa. Claro, de um país que basicamente não existia e que tinha só o apoio russo. O que quer dizer isso? Que esses confrontos que são congelados, eles deixam verdadeiras populações num estado de suspensão, né, sem saber exatamente quem são e, claro, em que nacionalidade eles podem proclamar que são pares. Enfim, muito complicado mesmo essa região do mundo. Demais, demais. O Jamil, só para encerrar, falava a respeito do leste da Ucrânia, essa complicação que é ucranianos sendo mandados para a Rússia, né, os rebeldes ali, sobretudo na região de Donetsk, e a influência ainda da União Soviética é tão grande naquela região, sobretudo no leste da Ucrânia, região de Donetsk, porque muitos ucranianos lá, inclusive, não falam nem ucraniano, falam russo. Eles se sentem mais russos do que ucranianos, né? Então a situação é realmente muito complexa. Jamil, obrigado mais uma vez. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Fábio, Débora, bom fim de semana a todos. Abraço. Bom calor aí para vocês. Obrigado, Valeu. abraço.